E hoje, 15 de julho, é comemorado o Dia Internacional do Homem. Eu já estou aqui com a doutora Thaís Eulálio. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Que bom ter você aqui hoje, doutora, para a gente conversar. Ela que é psicóloga, para a gente falar, nesse dia, que é o Dia Internacional do Homem, a gente falar sobre uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil e que é muito interessante, que chama bastante atenção. Ela mostra que apenas 3% dos homens se acham feios. A autoestima é elevada, não é mesmo? Vamos conferir a matéria que nós preparamos e na sequência a gente vem com o bate-papo. De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto IDEA, a autoestima do homem brasileiro está nas alturas. Isso porque 1 em cada 2 dos homens do país se acham bonitos e só 3% se consideram feios. Na sequência, vem 44% que se veem como medianos e 6% não têm opinião formada sobre o assunto. E não acabou por aí. Perguntados sobre o homem brasileiro que eles mais têm admiração, 7% responderam eu mesmo. A conclusão está na pesquisa que foi feita em maio com 663 brasileiros. Sem preocupação com a própria aparência, só 13% já realizaram ou topariam encarar uma cirurgia plástica e 9% aplicariam ou aceitariam aplicar botox. Indo para outros tópicos da pesquisa, 16% dizem estar em dia na terapia e 65% não teriam problema de se consultar com um profissional da área da psicologia. E mais um exemplo da autoestima masculina. 28% dos homens se acham mais inteligentes que a média das pessoas, contra 7% que se acham menos inteligentes. A maioria se enxerga na média. Partindo para temas relacionados à família, apenas 56% dos homens solteiros têm vontade de se casar e 62% dos que não são pais almejam ter filhos. Aí, um retrato, e a gente estava comentando aqui com a Thaís, que essa pesquisa foi feita em uma determinada região do Brasil. A gente não conseguiu ver essa pesquisa mais ampliada para esse país, que é um país continental gigantesco, mas que pode ser uma base para a gente entender como funciona também a formação social, né? A diferença entre homens e mulheres, como os homens se veem, como as mulheres se veem. Thaís, a minha primeira pergunta é justamente sobre isso. Existe uma diferença gritante ali entre a autoestima feminina e a autoestima masculina? Sim, inclusive uma pesquisa também foi realizada com as mulheres e apenas 20%, olha a diferença, 3% dos homens, 20% das mulheres se achavam feias. Então, assim, é uma diferença muito grande se a gente considera o público, né, que foi ali selecionado para fazer essa pesquisa. Não foi no Brasil todo, mas está sendo considerada uma pesquisa que traz uma taxa brasileira, né, dos homens que se acham bonitos. E o interessante, né, dentro do que a gente estava falando, apesar de não ter sido em todo o Brasil, a gente sabe que a nossa cultura, ela prega, né, uma exigência bem maior para as mulheres em busca de padrões. E quando fala em autoestima, a gente não está falando somente de aspecto físico, né? E na sociedade que nós vivemos, as mulheres são cobradas de forma mais profunda em vários papéis sociais que elas desempenham, na busca por salários iguais às que os homens recebem numa mesma função que está sendo desempenhada. Então, assim, tratando de uma forma mais global, porque a autoestima ela está relacionada a todos os aspectos, não somente ao aspecto físico, né? As mulheres são sim mais cobradas e isso traz aí esse reflexo dentro dessa pesquisa. Então nós temos muito o que aprender com os homens no quesito autoestima? Com certeza, a sociedade tem que aprender a valorizar também aspectos nas mulheres, né? Assim como estão sendo valorizados nos homens. A gente tem que aprender com essa pesquisa e não criticar ou virar uma competição, né? Perfeito. E tem vários dados ali que nos chamam bastante a atenção. Eles se acham bastante inteligentes. Muitos dizem que não precisam tanto de procedimentos estéticos. Sim. Isso ressalta uma autoestima bem firmada? Com certeza. Porque a autoestima não está ligada apenas à estética.
Não é isso, doutora? Com certeza. Se a gente pensa, né, que durante o nosso desenvolvimento, você até falou assim, nós temos que aprender, né? A sociedade tem que aprender nesse sentido, porque, como a gente estava conversando anteriormente, a mulher, se ela tiver um fio fora do lugar, a própria amiga, né, chega e aponta isso. E entre os homens não tem tanto essas questões. Fora que dentro da nossa cultura, a gente está numa busca por ser visto e ser valorizado, enquanto eles já têm o seu valor estabelecido, né? Que a pesquisa ela também traz isso, que o valor do homem ele está estabelecido bem antes do valor da mulher. Ela ainda está ali naquela carreira e o homem ele já está validado. Já está validado. Então, neste sentido, sim, faz uma diferença muito grande a gente perceber que no momento que a gente mudar essa estratégia, né, de ver a forma que o homem está crescendo, a forma que ele é valorizado e replicar isso para as outras gerações também, né, doutora? E aí a gente conseguiu um vídeo de uma sexóloga, que é a Gabriela Dias, muito conhecida, e ela gravou um vídeo para a gente, inclusive para falar sobre autoestima. Vamos ver. Olá, para quem não me conhece, eu sou Gabriela Dias, sexóloga. Estou passando aqui para conversar com vocês a respeito de um tema muito curioso. Por que a autoestima dos homens é sempre elevada? De uma forma geral, sabemos que toda regra tem a sua exceção, mas a maioria dos homens não tem dificuldade. Isso não sou eu falando, isso na verdade foi uma matéria que saiu, que apenas 3% de homens se acham feios. E hoje, no Dia do Homem, eu estou aqui para tentar explicar um pouco mais sobre isso e, claro, né, ajudar quem está aí nos assistindo, mulheres, as pessoas, de que, né, se ninguém te disse hoje ainda, você é muito mais bonita do que pensa. E que se tem algo que a gente pode realmente aprender com os homens, com certeza é a autoestima. Mas por que os homens têm, né, essa tendência a se acharem muito mais bonitos? Nós precisamos entender que, infelizmente, a educação, ela é muito diferente, né, de homens e de mulheres. E que muitas vezes, né, a própria sociedade, as famílias, acabam, de uma certa forma, incentivando muito, né? Ah, o homem é o machão, é o bonito, é isso. Não se apega a detalhes, né? Como, por exemplo, existem algumas famílias onde, nossa, teu quadril é igual da tua avó, nossa, teu cabelo, nem adianta tu fazer nada porque tu não vai ter cabelo, teu cabelo vai ser fininho igual a da tua tia. E aí essas coisas que muitas vezes não são faladas por mal, né? Acredito, acabam influenciando diretamente na nossa criação, na forma como a gente se vê, na nossa autoimagem e na nossa autoestima. Então, assim, essa rápida explicação, né? É claro que existem homens que também sofrem com a autoestima, né? Falei brincando aí no começo, mas a gente sabe que a maioria, eles são muito bem resolvidos, né? Se tem algo no corpo que incomoda, ou eles trabalham com a questão da aceitação, ou eles vão em busca fazer algo para modificar. Sendo que as mulheres, hoje, graças a Deus, a maioria também, né, consegue fazer algo, mas muitas ainda procrastinam, né, se escondem atrás dos filhos. Ah, eu não consigo fazer exercício porque eu tenho filhos, né? E eu sei muito bem como é que é essa história, porque eu sou mãe de 3. E não é fácil a nossa rotina, não é fácil a nossa vida, mas eu estou aqui para te dizer que você é a pessoa mais importante da sua vida. Que por mais que você tenha casa, filhos, marido, trabalho, se priorize. É fácil? Não é. Essa é a minha luta diária. É com esse gigante que eu luto todos os dias. Mas nós precisamos entender que nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Isso não é egoísmo. Isso não é deixar de pensar em outras pessoas. É que quando nós pensamos em nós, automaticamente nós conseguimos pensar, refletir muito mais, né, e muito melhor sobre a vida das outras pessoas. Certo, meus queridos? Espero aí ter contribuído, né, com essa matéria aí na TV. Muito obrigada pela oportunidade. Fica o convite para quem não conhece a minha rede social, @AGabrielaDiasOficial. Um grande beijo e até uma próxima. Ai, adoramos ouvir a Gabriela e realmente foi de encontro ao que a gente estava conversando aqui.
E é bem bacana a gente poder ampliar esse olhar também para uma outra evolução que a gente vê, essa questão da autoestima dos homens. Eles passarem também, nessa pesquisa mostra, que eles quebraram muito também do autopreconceito, porque também é uma sociedade que exige um machismo ligado, né, enraigado a preconceitos. E eles quebraram um pouco porque eles evoluíram no autocuidado, inclusive na parte estética. Sim, teve uma busca maior, tanto dentro dos consultórios psicológicos, né, em busca dessa saúde mental, teve uma busca maior para o cuidado também físico, mas em relação à saúde, né? Então... muitos tinham bloqueios quanto a isso. Sequer buscavam, né? Então, a gente veio até a busca, dentro da pesquisa, 9% aplicariam Botox, né? E assim, o homem tem que se cuidar também, é como a gente estava colocando, não é uma questão de disputar ou achar, nossa, como é que só 3% dos homens se acham bonitos, né? A gente tem que pensar o inverso disso. E generalizar isso para as mulheres, de que forma a sociedade está modelando o homem a ponto dele se sentir bem dessa maneira, para que a mulher se sinta assim também. Perfeito. Até porque a gente sabe que no momento que nós nos validamos, que acreditamos em nós mesmos, que acreditamos na nossa capacidade, isso nos move a buscar aquilo que almejamos, aquilo que desejamos. Então, nós temos que pegar esse olhar que está sendo usado para o homem e generalizar para a mulher, para que a gente também consiga essa autoestima. Até porque a gente sabe que existem impactos psicológicos, sociais, na baixa estima, não é, doutora? Com certeza, existe sérios problemas, né, de saúde mental que estão atrelados a essa autoestima e transtornos também, por exemplo, transtornos alimentares, que são mais comuns em mulheres do que em homens, a depressão, quase que todos os transtornos mentais, eles são mais frequentes nas mulheres. E tem também esse gancho aí, né, associado à questão da autoestima em alguns deles. Tá vendo? Então fica aí a dica, tá bom? Autoestima que passa pelo processo de se amar, de se aceitar, de se cuidar. De se perceber, valorizar o seu crescimento, saber que você está dando o seu melhor dentro das condições que você tem naquele dia, né? Tentar se cobrar um pouco menos e olhar mais esse copo aí, a metade do copo cheio do que o copo vazio, né? Isso mesmo, metade do copo cheio tá a metade, viu, gente? Então já tá suficiente, vamos que vamos. Autoestima para todo mundo, não só para os homens, mas para as mulheres, para a sociedade como um todo. Fica aí, né, o resumo e a conclusão, né? Adorei ter você aqui na nossa manhã. Obrigada. Lembrando que a Thaís também, o Instagram dela é Thaís Eulálio. Você pode seguir por lá, tá bom? Tá aí na tela. Thaís, até o nosso próximo encontro. Obrigada. Obrigada a você, é um prazer. Maravilhosa, né, gente? Para essa sexta-feira, na nossa manhã.